Olá, você está no Contos do Além. Coloque seu fone, acomode-se e entre nessa história. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda o canal a crescer e melhorar a cada dia mais. Fique agora com mais uma história de Iris e o Lobisomem. No final da década de 1960, a agente Iris, acompanhada de outro agente especial, apresentaram-se no escritório da CEI, na cidade de Recife, a capital pernambucana. Lá, receberam informações de que, com o declínio do tráfego marítimo sobre o rio Capibaribe, o governo municipal não tinha em seus planos a reforma da ponte giratória, mas queriam desmontá-la e em seu lugar seria construída uma ponte de concreto para comportar o volume viário sobre ela. Mas aconteceu que após o governo estadual liberar o dinheiro para a construção da nova ponte, quase a metade do montante foi roubado antes mesmo de chegar no cofre da prefeitura. Naqueles dias surgiu um comentário de que o dinheiro roubado foi levado durante a noite por um veleiro fantasma através do rio Capibaribe. A polícia local estava envolvida na investigação, mas negaram-se na utilização da navegação para procurar os bandidos do barco fantasma, pois acreditavam que aquela história foi inventada para dificultar ou até mesmo desestimular a ação investigativa. Depois de receberem as instruções do superior daquele setor, Iris e o outro agente saíram do escritório e seguiram para o cais de pescadores, na margem do Capibaribe. E após arrendar uma pequena embarcação, navegaram o rio acima, perto de uma margem, e desceram próximo da outra, sempre atentos a toda a movimentação de pessoas nas poucas embarcações e nos barcos atracados em pequenos e grandes ancoradouros. Durante o passeio, Iris conversava com o condutor a respeito da embarcação fantasma que as pessoas estavam falando. Em resposta, o homem dizia que o tal barco foi visto por alguns moradores de rua durante a madrugada. Disseram que era uma embarcação completamente escura e que não havia nenhuma luz sobre ela. Então, navegando na escuridão, o barco só podia ser fantasma, ou a pessoa que a conduzia conhecia muito bem aquele trajeto. Iris perguntou ao homem sobre a possibilidade daquele barco ter levado o dinheiro que sumiu antes de chegar na prefeitura. O condutor respondeu que tudo o que ele sabia era o mesmo que os mendigos, os mesmos que viram o tal barco atracado, e disseram também que viram 3 homens levando maletas, e depois de subirem no barco, foram embora pela água coberta pela escuridão da noite. Ele disse para Iris que não sabia se a história era verdadeira. Afinal, os mendigos podiam ter inventado aquilo, e mesmo que eles tenham realmente visto aquele barco, um barco escuro, outras pessoas podiam ter feito suposições de que o dinheiro estava lá. Mas havia a possibilidade do dono do barco tê-lo pintado de cor escura para não ser reconhecido, se porventura alguém o avistasse naquela noite, e no dia seguinte a embarcação poderia ser repintada, tornando-se irreconhecível ao navegar novamente naquele rio. Iris ficou pensativa, parou de fazer perguntas ao homem e se afastou. Ao desembarcar, ela e o outro agente foram até as proximidades da ponte giratória, pois sabiam que lá encontrariam alguns moradores de rua que pediam esmolas no local. Ao serem questionados sobre o barco fantasma, alguns mendigos exageravam em suas respostas, dizendo que por uma boa esmola atravessariam nadando o rio só para colher informações na outra margem, se fosse preciso. Um dos moradores de rua
passou uma informação importantíssima para os dois agentes. Ele disse que na noite que o suposto barco fantasma apareceu, um carro estacionou ali perto e desceram dois homens carregando alguns pacotes e aparentemente tinham pressa de entregar a encomenda ao dono do barco. Eles caminhavam rápido e tão logo fizeram a entrega, afastaram-se rapidamente do local. Mas o que aquele homem disse que chamou muito a atenção dos agentes foi que os homens que chegaram com o carro usavam uniformes e um deles era funcionário da prefeitura. O outro era um segurança de banco, inclusive o carro também era da empresa que prestava serviços de vigilância para grandes empresários. Já estava escurecendo enquanto conversavam e, cansada, a agente Iris disse ao amigo que eles deveriam ir para o hotel e na manhã seguinte sairiam bem cedo em busca de outras pistas que os levasse até as pessoas que se apossaram do dinheiro do governo. O outro agente disse que antes ele gostaria de ir comer alguma coisa e molhar a garganta com alguma boa bebida. Iris disse para ele tomar cuidado e, enquanto seguia para o centro da cidade, o amigo dela foi em busca de algum restaurante que ainda estivesse aberto e, não muito longe do rio, encontrou uma casa noturna aberta. Depois de entrar naquele lugar, ele pediu um bife acebolado e bebeu algumas doses de bebida forte, dizendo que era para abrir o apetite. Ao lado da mesa onde o agente estava sentado, havia outra mesa ocupada por alguns homens, e eles conversavam sobre o sumiço do dinheiro, enquanto o agente, usando seu ouvido super aguçado, escutava tudo o que eles falavam. Logo, um daqueles homens que estavam ali disse que foi uma boa ideia pintar o barco com tinta escura, pois além de se camuflar com a escuridão, as poucas pessoas que o viram disseram que era um barco fantasma. Falando isso, todos riram e alguém fez sinal para falar embaixo. Ao ouvir aquelas palavras, o agente se aproximou da mesa onde estavam aqueles homens e, sem saber quem eram eles, perguntou-lhes sobre o tal barco fantasma e também queria saber mais a respeito do sumiço do dinheiro. O agente ainda estava falando quando recebeu uma cadeirada na costa. Ele caiu, mas logo se colocou em pé e deu início a uma pancadaria no local. Mesas eram quebradas e garrafas voavam no salão. Outras pessoas que estavam naquele lugar saíram correndo enquanto o proprietário gritava tentando parar a briga. De repente, alguém sacou uma arma e, depois de disparar 2 vezes, ouviu-se o barulho de um corpo caindo no chão. Meia hora depois, no hotel onde Iris estava hospedada, alguém bateu na porta do quarto dela. Ela levantou-se para atender quem batia, e um homem disse que o amigo dela estava esperando por ela na margem do rio, perto do bar Flor de Maracujá. E tinha pressa que ela fosse até ele, pois descobriu pistas importantes sobre o roubo do dinheiro. Depois, o homem foi embora. Antes de sair, Iris perguntou na portaria sobre a identidade daquele desconhecido. O atendente disse que aquele homem era um policial, mas devido à má conduta, acabou sendo expulso da corporação. Iris ficou pensativa durante alguns minutos e depois pediu para usar o telefone do hotel. Pouco tempo depois, um carro da SEI estacionou diante do hotel. Iris foi até aquele veículo e depois seguiram na direção que o estranho disse para ela ir. Ao chegarem no local, avistaram um carro da polícia, mas não sabiam que aquele veículo havia sido furtado da oficina militar e 3 falsos policiais esperavam por ela. Quando Iris desceu do carro, notou que os policiais fardados não estavam usando cinturões com suas armas. Então achou estranho aquele procedimento, mas ficou em silêncio. Depois desceram por uma trilha e chegaram até o local onde estava o corpo do outro amigo da agente. O outro agente que veio com a Iris percebeu que aquilo era uma armadilha e, agindo rapidamente,
pulou no rio para escapar de uma bala de revólver que foi disparado por outro bandido que estava escondido atrás de uma árvore naquele lugar escuro. Os falsos policiais puxaram suas armas da cintura e começaram a atirar na água tentando atingir o homem. Enquanto isso, Iris teve seus braços puxados para trás por um homem que estava perto dela. Ele gritava para acabarem logo com ela e que depois jogariam os dois corpos no rio. Um falso policial com a arma na mão aproximou-se da Iris, que estava presa, mas agindo com rapidez, ela movimentou a cabeça com muita força para trás e quebrou o nariz do homem que a segurava. Em seguida, ela deu uma voadora e acertou com os dois pés no peito do falso policial que estava diante dela. Ele ainda atirou, mas sem chance de acertar o alvo. No momento que o lobisomem apareceu uivando, os bandidos ficaram desesperados e um deles, que tentou escapar subindo num barranco, foi pego pelo lobisomem, que cravou suas unhas pontiagudas na costa daquele sujeito e o jogou no chão. Os outros dois falsos policiais queriam atirar no lobisomem, mas antes de conseguirem apertar os gatilhos, Iris saltou no meio deles e os agarrou pelos cabelos. Em seguida, ela os fez bater cabeça contra cabeça e a pancada foi tão violenta que os dois homens caíram desmaiados. Depois a polícia foi chamada por alguém que ouviu o barulho e, ao chegarem no local, Iris entregou os bandidos a eles. E depois de um rápido interrogatório, os policiais descobriram que aqueles homens eram os responsáveis pelo sumiço do dinheiro público e o dono do tal veleiro fantasma também foi denunciado e ficou a cargo da polícia em prendê-lo. Iris ficou em pé ao lado do corpo do amigo que estava caído na margem do rio e chorou por ele. Enquanto isso, o outro agente especial chegou no carro da CI, que estava estacionado na rua, e usando o rádio comunicador, chamou uma ambulância e reforço policial para levar os bandidos à cadeia.